Imagine acordar um dia e perceber que nada ao seu redor realmente tem significado. As notícias, as postagens intermináveis nas redes sociais, o fluxo constante de informações, tudo parece vazio. Você rola, assiste, consome, mas, por dentro, sente-se mais vazio do que nunca. Já se perguntou por quê? Por que tantas pessoas hoje se sentem desconectadas, sem direção ou indiferentes à própria vida? Por que o niilismo, a crença de que a vida não tem um significado intrínseco, parece estar se tornando a filosofia silenciosa da nossa era? Vamos explorar essa questão em profundidade. Vamos entender como a cultura moderna, a tecnologia e até mesmo nossas estruturas psicológicas nos conduziram a uma crise silenciosa de sentido. E mais importante, o que podemos fazer para transcender isso? Vamos ao vídeo. O niilismo não surgiu de repente. Suas raízes remontam a séculos, mas foi na era moderna, o tempo da razão, da ciência e do progresso industrial, que ele começou a se espalhar como uma névoa silenciosa. Quando Friedrich Nietzsche declarou que Deus está morto, e nós o matamos, ele não falava da morte literal de uma divindade, mas do colapso do significado compartilhado pela humanidade. Derrubamos as estruturas morais e espirituais que davam propósito à existência, e agora, estamos diante do abismo, sem saber no que acreditar. Nossos antepassados encontravam sentido na religião, na comunidade, na tradição e na natureza. Hoje, buscamos significado no consumo, no entretenimento e na estimulação digital infinita. O resultado? Uma geração mais conectada do que nunca, e, paradoxalmente, mais solitária. Uma sociedade inundada de informação, mas faminta por sabedoria. O niilismo moderno não é o tipo dramático descrito nos livros de filosofia. É sutil. É a rendição silenciosa que diz, nada realmente importa. É a apatia que nos mantém rolando a tela, anestesiando-nos ao invés de sentir. Ele se esconde atrás do humor, da ironia, das distrações infinitas que usamos para evitar o vazio interior. O psicólogo Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, observou algo profundo. Aqueles que perdiam o senso de propósito eram os primeiros a sucumbir. Ele escreveu: a vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas apenas pela falta de sentido e propósito. Se isso era verdade nos tempos mais sombrios, o que isso diz sobre o mundo de hoje, onde há tanto conforto, mas tão pouco significado? O niilismo se desenvolve onde o sentido se desfaz. E o sentido se desfaz quando tudo se torna relativo, quando nada é sagrado, e o único valor que resta é o prazer pessoal. A sociedade moderna substituiu a fé por algoritmos, a comunidade pelo individualismo e a profundidade pela distração. Nossos deuses são agora as telas, nossas orações, as notificações, e nossos rituais, os cliques e deslizes de dedo. Mas será que estamos realmente livres sem significado, ou escravizados pela nossa própria falta dele? Quantas pessoas buscam metas nas quais secretamente não acreditam? Quantas vivem por validação, e não por convicção? Perseguimos carreiras por prestígio, relacionamentos por conforto e prazeres por fuga. E quando as luzes se apagam, algo dentro de nós sussurra, nada disso parece real. Esse sussurro é o niilismo. Filósofos como Albert Camus o confrontaram de frente. Camus argumentava que, mesmo que a vida não tenha um significado último, devemos nos rebelar contra o absurdo, criando nosso próprio propósito. Para ele, o simples ato de viver conscientemente já dá valor à existência. O sentido da vida é aquele que você escolhe dar a ela. Mas, em nossa era de consumo passivo, quantos ainda têm força para criar significado em vez de apenas consumi-lo? Essa talvez seja a verdadeira tragédia do niilismo moderno. Não é o desespero gritante, mas a indiferença silenciosa, a erosão lenta do valor em um mundo que oferece infinitas opções. Nietzsche acreditava que o niilismo não era o fim, mas um processo de transformação, um fogo purificador que destruiria os falsos valores e abriria espaço para algo mais elevado.
Talvez o que estejamos presenciando hoje não seja a morte do sentido, mas as dores de seu renascimento. O niilismo cultural penetrou profundamente na arte, na mídia e até no comportamento social. Está vivo em nossos filmes, músicas, e na forma como nos relacionamos. A cultura moderna celebra o distanciamento. Somos incentivados a não nos importar demais, viver o momento, deixar rolar. À primeira vista, isso soa libertador, mas, por trás dessa liberdade aparente, há um desespero silencioso. O de uma geração que não acredita em nada além de si mesma. A ironia substituiu a sinceridade. O cinismo substituiu a esperança. O humor tornou-se um escudo para mascarar o desconforto com a realidade. Rimos de nossa dor para não precisar senti-la, mas quando tudo se torna piada, nada mais importa. Søren Kierkegaard já havia alertado sobre esse perigo, o desespero da falta de sentido que leva o indivíduo a viver distraído, apenas para não encarar o vazio interno. E Carl Jung advertiu, quando a sociedade perde seus mitos, símbolos e ideais, o inconsciente se manifesta em forma de ansiedade, depressão e caos interior. Se não encontrarmos um novo significado para substituir o antigo, o vazio nos consumirá. Hoje, vemos exatamente isso. Vivemos uma noite escura da alma coletiva. Pessoas parecem vivas por fora, mas vazias por dentro. Sorrisos em fotos, vidas aceleradas, mas corações silenciosamente famintos por algo real. Esse anseio é o eco do sentido chamando das profundezas da alma. O niilismo é o resultado natural de uma sociedade que trata tudo como mensurável, material e negociável. Quando o dinheiro se torna a única linguagem e o prazer, o único objetivo, tudo o que era sagrado vira mercadoria. Até o amor vira contrato, a amizade vira solicitação de conexão e o valor próprio vira número na tela. Mas no fundo, ainda ansiamos por significado. Mesmo quem diz não acreditar em nada, deseja acreditar em algo. O coração humano não sobrevive no vácuo, e quando o sentido desaparece, criamos novos ídolos. Fama, poder, sucesso, ou até a raiva. Na ausência de uma bússola espiritual, passamos a adorar qualquer coisa que nos faça sentir algo, ainda que brevemente. Mas há uma saída. O niilismo pode ser destrutivo, mas também pode ser a oportunidade para um novo despertar. Encarar o vazio, em vez de fugir dele, é o que separa o desespero da iluminação. Quando tudo o que acreditávamos desmorona, somos finalmente livres para reconstruir com base na verdade. Nietzsche e Camus viram esse colapso não como o fim do sentido, mas como uma prova necessária. Camus chamava isso de o absurdo, e via nele não algo a temer, mas a ser abraçado. Viver sem garantias, e mesmo assim, amar, agir, criar, isso é o verdadeiro ato de rebeldia contra o desespero. O sentido não é encontrado, é forjado, momento a momento, pela consciência viva. A sociedade moderna recompensa a distração, não a consciência. Somos ensinados a fugir do desconforto, não a enfrentá-lo. Mas é justamente no silêncio, na solidão e até na dor que o sentido começa a se formar. Franco dizia: a liberdade mais profunda é escolher nossa atitude diante de qualquer situação. Quando aceitamos o sofrimento com propósito, ele deixa de ser sofrimento e se torna transformação. Essa é a lição oculta do niilismo. Quando o abraçamos, ele se torna solo fértil para o florescimento de um novo sentido. A arte que nasce do caos, o amor que floresce na incerteza, o pensamento que questiona quando todos se conformam, esses são os atos de transcendência. Eles provam que, mesmo em um universo sem sentido dado, o ser humano é capaz de criar significado, não como ilusão, mas como ato consciente de liberdade. Como disse Jung, quando os deuses antigos morrem, a psique humana precisa gerar novos símbolos, novos mitos que reflitam a evolução da consciência. O mundo pode ter perdido sua conexão com o divino, mas o sagrado não desapareceu, apenas se moveu para dentro. O templo agora é a alma humana. Então, como recomeçar? Com consciência. Observe os momentos em que o vazio surge, não com medo,
mas como convite. Essa sensação é o chamado da alma por profundidade. Com criação. Não espere o sentido aparecer, crio por meio de suas ações, escolhas e relações. Cada gesto autêntico empurra o niilismo um pouco mais para longe. Com conexão. O niilismo isola, mas a verdade é que estamos profundamente interligados, uns aos outros, à natureza e ao cosmos. Quando reconhecemos isso, o sagrado retorna, não como doutrina, mas como experiência viva. Camus escreveu que a única questão filosófica verdadeiramente séria é se a vida vale a pena ser vivida. E sua resposta foi, sim, não porque a vida seja fácil, mas porque é absurdamente bela. A luta em si, dizia ele, é suficiente para preencher o coração humano. Talvez então, o niilismo não seja a escuridão que nos destrói, mas a noite pela qual devemos atravessar para reencontrar a aurora. É o silêncio antes da canção, a pausa antes da criação, a morte antes do renascimento. O simples fato de perguntarmos qual é o sentido, já prova que algo dentro de nós ainda o conhece. A questão agora é: continuaremos a vagar pela vida, entorpecidos e desconectados, ou ousaremos despertar? O sentido não está escondido. Ele está dentro de nós, esperando ser lembrado. O que achou desse conteúdo? Fez sentido para você? Estamos muito felizes por ter assistido o vídeo. Seja um apoiador de nosso canal. Nos apoie deixando seu like, comentando o que achou e compartilhando com seus amigos e familiares. Lembre-se também de se inscrever no canal e ativar o sininho, é algo muito importante para nós. E fique à vontade em deixar sugestões para os próximos vídeos. Nosso e-mail e outras maneiras de apoiar o canal estão na descrição do vídeo. Muito obrigado por estar comigo até aqui.